Olá, aqui é Eduardo Lemos, sócio da Interábil Contabilidade, e hoje eu quero falar sobre um assunto que é dúvida constante de novos empresários, tá? Como retirar dinheiro da empresa, da pessoa jurídica que a pessoa é sócia. O foco principal é explicar um pouco sobre o Prolabore. Quando você fala Prolabore, as pessoas estão abrindo, legalizando empresas, em geral, não sabem bem o que significa isso. E quando você fala que o Prolabore é assemelhado a um salário, a dúvida aumenta, né? Então, do início para o fim, as três principais maneiras de se retirar para o empresário, né, o sócio da empresa, retirar valores da sua pessoa jurídica, da empresa em que ele é sócio, são juros sobre capital próprio, Prolabore e distribuição de lucro. Juros sobre o capital próprio é como se fosse o pagamento por um empréstimo, o juro sobre o valor que foi vertido pelo sócio para a legalização, a composição inicial da empresa. É uma figura que normalmente se vê em empresas de grande porte, empresa com ações na bolsa. Se você investe em ações na Ibovespa, você vê que você recebe da empresa, normalmente, juros sobre capital próprio e lucros e dividendos, tá? Isso não acontece normalmente em empresas de pequeno e médio porte. O Prolabore é como se fosse o salário do sócio, é o salário pelo trabalho do sócio no negócio. Então é assim como se fosse em termos não de nomenclatura, né, que se chama-se desse nome bonito de Prolabore, mas em termos de regime jurídico é como se fosse um salário, tem índole salarial. Então o que se fala de forma mais rápida é que é o salário do sócio. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Distribuição de lucro é a terceira hipótese. É o que? Depois do fechamento do balanço da empresa no ano, ou se os balanços forem intermediários, você vai ter o valor do lucro daquela pessoa jurídica. Isso pode ser distribuído para os sócios de acordo com o capital social ou acordo societário à parte. Chama-se também de lucros e dividendos. Esse valor, distribuição de lucro, ele é isento de imposto de renda à pessoa física atualmente, porque tem alguns projetos de lei no Congresso Nacional para voltar a tributar esse valor, tá? Isso é declarado onde? A distribuição de lucro é declarado no imposto de renda à pessoa física, na aba de valores isentos e não tributáveis. Então você tem que pegar com a sua contadoria, com a sua com a sua empresa de contabilidade, buscar com a sua empresa de contabilidade um informe de rendimentos, tá? Qual foi o valor do lucro distribuído para o seu CPF e declarar isso na declaração de imposto de renda à pessoa física. Voltando agora um pouco ao mais conflituoso, que é o Prolabore, que é também dúvida constante, principalmente no momento de declaração de imposto de renda à pessoa física. Onde declarar isso, o que eu pago de imposto sobre esse tal desse salário Prolabore, etc. Então, o Prolabore, como eu já disse, é o salário do sócio pela administração, pelo trabalho, pelo empenho pessoal na condução da empresa ou da sociedade. Então aí tá tudo ok. Aí a primeira pergunta é: o Prolabore é obrigatório? Essa é a pergunta HIT. Todos fazem. A verdade é que não. Você não vai encontrar em nenhuma legislação, na letra fria de nenhuma lei, a obrigatoriedade da retirada do Prolabore pelo sócio. Até porque ele tem, como eu disse antes, outras duas formas de retirar valores da empresa, que é o juros sobre capital próprio e distribuição de lucro. Entretanto, existem vários entendimentos da Receita Federal, por meio de soluções de consulta a nível Brasil, que declaram que sim, se o sócio trabalha na empresa, trabalha nos negócios da sociedade, ele tem sim que retirar Prolabore, até porque ninguém trabalha de graça, essa aqui é a grande realidade. Então, existe realmente até um certo entendimento do que a Receita quer falar.
o fato de ninguém trabalhar de graça, logo a pessoa tem que ser remunerada. Entretanto, não há legislação, artigo tal, lei tal, que diga o empresário que trabalha na sociedade tem que retirar a prolabore. Essa é a realidade primária da situação. Então, a Receita Federal interpreta que, se você sócio trabalha na condução dos negócios da sociedade, tem que ser remunerado por isso. Então, se você é remunerado por isso, logo, pela legislação previdenciária, você é contribuinte do INSS. Então, vamos à hipótese do que o prolabore incide de imposto. O prolabore, como eu falei, é um salário. E, como tal, tem dois tributos principais incidindo sobre ele: INSS e Imposto de Renda. Se você é empresário, se você é sócio e opta por retirar o prolabore, você vai pagar INSS e Imposto de Renda, tá? Então é como se fosse uma folha de pagamento, essa aqui é a realidade. INSS, como e quanto vou pagar? O valor mínimo do prolabore é um salário mínimo federal. A alíquota de INSS a ser paga depende do regime tributário da empresa. Se a empresa for do Simples Nacional, com as alíquotas previdenciárias embutidas na guia do DAS, né? Porque você tem um anexo do Simples que paga à parte o INSS, como, por exemplo, empresa de engenharia, escritório de advocacia. Então, no Simples você tem duas situações. Se você é uma empresa que chama de CPP, né? Que são as cotas previdenciárias patronais, embutidas já pagas pelo imposto do Simples, então você vai pagar apenas 11% sobre o valor do prolabore. Se você é do Simples Nacional e está fora com o CPP pago à parte, e aí você vai consultar, óbvio, o seu contador para saber sobre isso, ou me manda um e-mail em eduardo.lemos@qualiconte.com.br, que eu vou ter prazer em tentar, dentro do tempo, óbvio, tentar lhe direcionar, ok? Então, se você é do Simples Nacional, com as alíquotas, com CPP à parte, você vai pagar 11% da cota do segurado sobre o valor do prolabore, mais as alíquotas patronais. No caso, a alíquota patronal, que é 20%. Tá? Se você é empresa do lucro presumido, lucro real, mesma coisa. 11% segurado, 20% da cota da empresa. Isso de INSS. E você tem do imposto de renda. O imposto de renda é a retenção na fonte do imposto de renda. Isso tem que ser apurado de acordo com o valor que vai ser pago do prolabore. E existem simuladores no site da Receita Federal com relação à retenção devida do imposto de renda. Então já estamos explicando e já expliquei os impostos que incidem sobre o prolabore. Você tem ainda algumas situações bem específicas. Como eu falei lá atrás, você não tem legislação que na letra fria da lei obrigue o sócio a receber prolabore. Entretanto, existe todo um entendimento consolidado que se você trabalha na empresa, você tem que ser remunerado, e se você é remunerado, que é o prolabore, você tem que pagar INSS e Imposto de Renda. Beleza? Beleza. Então, onde se consolida isso numa sociedade com vários sócios? Uma sociedade simples, uma sociedade empresária com vários sócios no contrato social. Minimamente o sócio administrador, porque no contrato social existe um administrador da sociedade. Pelo menos essa pessoa, e a minha sugestão para não ter problemas com a Receita, pelo menos esta pessoa tem que receber um prolabore. Se você é EIRELI, ou seja, você é o único sócio da sua sociedade, você tem que retirar prolabore porque você é o administrador. Então, como é que você tem uma empresa que o sócio, que é o único sócio, não trabalha em prol dessa empresa? É meio ilógico, né? Então, se você é EIRELI, minha sugestão é que você tire prolabore, nem que seja de um salário mínimo federal. O prolabore, ele é declarado onde? Na declaração de imposto de renda pessoa física. É declarado nos rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Então você vai colocar o CNPJ, você vai pedir para o seu contador, para a sua contabilidade, o informe de rendimento, que lá vai estar os valores do prolabore e os valores da distribuição de lucro. Você vai colocar no rendimento recebido de pessoa jurídica o CNPJ da empresa que você é sócio, o valor do prolabore, o valor que foi recolhido de INSS e o imposto de renda caso tenha tido retenção na fonte.
Então, o Prolabore realmente está dando muito problema. Várias empresas estão com problema de declarações de GFIP, por exemplo, que são bloqueadas, certidões negativas de FGTS, por nenhum dos sócios tirar a Prolabore. Então, a minha sugestão é que você tire, nem que seja um salário mínimo, nas situações que eu falei anteriormente, ok? E a coisa vai apertar agora com o E-Social, porque você tem algumas classes de informação que vão apontar em tempo real para a Receita Federal se a empresa, se os sócios tiram ou não retiram o Prolabore. Eu estou preocupado com o seu sucesso, preocupado com a sua saúde financeira. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Saúde e paz, até a próxima. Tchau, tchau.